Amém, amém. Glória a Deus por mais um dia. Pela graça e pela misericórdia do Senhor, chegamos até aqui, né? Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo nosso, nós estamos no desafio da leitura da Bíblia por inteiro. Todos os dias estaremos lendo um capítulo da Bíblia, tá? O nosso desafio nós iniciamos pelo Novo Testamento. Comecei agora no início de maio, e eu iniciei pelo Novo Testamento, achei mais interessante começarmos pelo Novo Testamento e hoje nós vamos à leitura do capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, caso você já conheça esse texto que eu vou fazer a leitura, a versão que nós estamos lendo é a versão NVI, tá? Minha Bíblia guerreira aqui que me acompanha. É uma Bíblia slim, fininha, fácil de transportar aí na mochila, na mala, né? Eu estou sempre em viagem, então é uma Bíblia muito fácil de transportar. Caso você queira adquirir uma versão NVI, tem um link na descrição do vídeo aí, tá? Para você poder adquirir aí a sua versão e um preço excelente, tá? Muito barato mesmo. Quando eu comprei a minha, eu achei muito barato e adquiri a minha versão NVI. Amém? Então vamos à nossa leitura do nosso capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com seus companheiros, comeu os pães da presença e o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes nos templos profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa? Eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significa essas palavras, desejo misericórdias, não sacrifícios, não teriam condenado os inocentes, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Estavam ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhes perguntaram: É permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: Estenda a mão. E ele a estendeu, e ela foi restaurada, e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que haviam entre eles, advertindo-os que não dissesse quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías: Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer, pois sobre ele o meu espírito, porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Depois disso,
levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsar Satanás, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo, eu digo a vocês: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era, nem a que há de vir. Considerem: uma árvore boa dá frutos bons, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala o que o coração está cheio. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiver falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vá e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa.
Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo as mãos para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que estás no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Glória a Deus. E aqui finaliza então o nosso capítulo 12 do Evangelho de Mateus, né? Falando sobre o sábado, o servo escolhido de Deus, a acusação contra Jesus, o sinal de Jonas e a mãe e os irmãos de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E aqui finaliza então o nosso capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Você que me acompanhou até aqui, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que, se Ele nos permitir, que amanhã estejamos juntos com mais um capítulo do Evangelho de Mateus. Amém? Um forte abraço e até mais.